Leitura bíblica diária, 1 Crônicas 6. E os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. E os filhos de Coate, Arão, Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Arão, Moisés, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua. E Abissua gerou Buqui, e Buqui gerou Uzi. E Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. E Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. E Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Aimaas. E Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou Azarias, e este é o que exerceu o sacerdócio na casa de Salomão, que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadaque, e Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari, e estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate, Arão, Izar e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson, Libni, filho de Jaate, filho de Zilma, seu filho. Joá, seu filho. Ido, seu filho. Zera, seu filho. Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho. Coré, seu filho. Assir, seu filho. Alcaná, seu filho. E Ebiasaf, seu filho. Assir, seu filho. Taate, seu filho. Uriel, seu filho. Uzias, seu filho. Saul, seu filho. E os filhos de Elcaná, Amassai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate. Seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, o seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo, da casa, da tenda, da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcanã, filho
de Jeroão, filho de Eliel, e filho de Toar, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi, e os irmãos, os filhos de Merari, à esquerda, a saber, Etam, filho de Quizi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Azabias, Bias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anri, filho de Bani, filho de Semé, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo na casa de Deus. E Arão e seus filhos obedeceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, o servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão, o filho de Eleazar, e seu filho Finéias, e seu filho Abisua, seu filho Buqui, e seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaas. Estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, nos termos, a saber, dos filhos de Arão, da família de Coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arrabaldes que o rodeiam. Porém, o território da cidade e suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram cidades de refúgio, Hebron, Líbina e os seus arrabaldes, e Jati e Estemoa e os seus arrabaldes, e Ilém e os seus arrabaldes, Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, Bet-Semes e os seus arrabaldes, e da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, Alemate e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13. Mas os filhos de Coate, que restaram da sua família, tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bassã. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Rubem, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, do filho de Simeão, da tribo
dos filhos de Benjamim, às quais deram os seus nomes. E quanto ao mais da família dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes na montanha de Efraim, como também Jessé e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, Bet-Heron e os seus arrabaldes, Aizalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, e a meia tribo de Manassés, Ané e os seus arrabaldes. E Bideã e os seus arrabaldes, a estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bassã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Deberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. E da tribo de Asser, Massal e os seus arrabaldes, e Abdon e os seus arrabaldes. E o Cote, e da tribo de Asser, Massal e os seus arrabaldes, e Abdon e os seus arrabaldes. E o Coque e os seus arrabaldes, e Helbe e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, e Kiriatim e os seus arrabaldes. E os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, Arrimon e os seus arrabaldes, e Tabor e os seus arrabaldes. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Rubem, Abazé, no deserto, e os seus arrabaldes, e Azar e os seus arrabaldes, e a Queremote e os seus arrabaldes, e a Melaate e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes. E da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e a Esbom e os seus arrabaldes, e a Jafé e os seus arrabaldes.